Ambientada no ano de 2070. Olá, olá, personas! Bem-vindos ao canal da série Estou. Eu sou o Osmio e hoje nós iremos dar uma olhadinha na série Tribes of Europa e veremos se ela é boa ou não. Ambientada no ano de 2074, Tribes of Europa é uma série de universo pós-apocalíptico, sendo que ela conta que em 2029 houve um grande apagão na Terra, que basicamente ferrou toda a tecnologia, e a humanidade teve que, a partir disso, ir se recuperando, sendo que nós acompanhamos a série no continente europeu. Im Dezember 29 fing auf einmal an, die technisierte Welt durchzudrehen. Batsch, Licht aus und Finsternis. Das war's dann. Nos é revelado então que a sociedade ela se reorganizou, saindo de países para tribos, sendo que nós acompanhamos então, inicialmente, a tribo dos Orígenes, algo mais que vive em meio à natureza, algo mais harmônico e tudo mais, e acompanhamos os três irmãos, a Liv, que é interpretada pela Henriette Confúrios, o Eldia, que é interpretado pelo David Ratchet, e o Keanu, que é interpretado pelo Emílio Sacraia. Eles vivem junto com o pai e com o povo deles, os Orígenes, em harmonia com a natureza, evitando o contato com as tecnologias e tudo mais. Bom, tudo ia bem na vida, então, dos Orígenes, até que uma nave cai já no primeiro episódio, enquanto eles estão caçando lá um lobo, cai no meio da floresta e fica aquele debate, se eles vão ou não ajudar, ver se tem algum sobrevivente, e se tiver algum sobrevivente, ajudar a pessoa, né? Eles acabam indo até a nave, salvam o piloto, que nós descobrimos que é de uma tribo muito importante, que são os Atlantianos. Eles são detentores da grande tecnologia do continente europeu, e lá eles salvam esse piloto, né, a contragosto, mas salvam. Nós descobrimos que um outro pessoal, os Corvos, que vem de Bratok, que é localizada em Berlim, né, eles ocuparam a cidade, eles descobrem da queda dessa nave atlantiana, porque eles que derrubaram, e então a Lorde Varvara, ela quer justamente capturar essa nave atlantiana, porque ela pode ter um cubo atlantiano, que nós vamos ver depois o que é, com calma, e ela manda então essa força-tarefa investigar e ir atrás desse piloto, dessa nave, para ver se encontra um cubo, e resolver essa situação, né? Porque os Corvos, que são a tribo dela, que é o pessoal de Bratok, eles querem a tecnologia dos Atlantianos para conseguir virar a guerra, né? Porque, como era de se esperar entre as tribos, elas sempre estão em guerra. E os Orígenes acabam caindo no meio desse conflito entre os Corvos, que são essa tribo que acaba batendo a nave, e outros povos que nós iremos dar uma olhadinha em breve também. Bom, resumindo, os Orígenes são obrigados a ajudar o sujeito. O chefe deles, que é o pai desse trio, ele vai até Pequena Praga, que é uma espécie de cidadela, uma fortaleza, um lugarzinho ali, que não é muito longe do acampamento deles, e descobre que Pequena Praga foi toda dizimada pelos Corvos. Pequena Praga, inclusive, que havia se convertido para a República Escarlate, essa que é outra tribo de destaque no universo de Tribes of Europa, que ela é algo meio Império Romano, assim, ela vem conquistando as tribos de forma pacífica, vem permitindo que a cultura prevaleça, mas que todos se unam sob a bandeira escarlate. E, assim, os escarlates e os corvos são rivais, de certa forma, eles que estão movendo a guerra, pelo menos onde nós acompanhamos a história, né? Bom, ele descobre então do massacre de Pequena Praga e junto com o cara da mão de gancho, que nós descobrimos que perdeu o braço, ele volta para o acampamento. E lá faz aquela coisa, esse cara tem que ir embora, é bom a gente se armar para garantir, vai que aparece alguém aí e tudo mais. É o que se esperar, aparece alguém e acontece um mega massacre, os corvos matam, assim, a bel prazer, matam por matar, o choque pelo choque. E assim, já vem aqui a minha primeira crítica a Tribes of Europa, que são as cenas de luta, minha gente. Porque elas não são boas, infelizmente. É algo meio, né? Você consegue ver a coreografia clara ali. Mas um ponto que eu, pelo menos, achei positivo, e nem apareceu mais tanto na série, é a câmera. Que ela acompanha o personagem, ela meio que treme como se estivesse andando mesmo. Isso eu achei algo interessante, dá um sentimento, assim, de mais proximidade. Mas nas batalhas a coisa não ficou muito boa, infelizmente, né? As coreografias elas são bem marromeno,
E, assim, os corvos, eles matam a bel prazer, aquela sanguinolência toda, e os 3 irmãos acabam sendo separados. De fato, o cubo que a Lorde Varvar estava procurando estava com esse piloto atlanteano, e o irmão mais novo, o Elja, ele pega esse cubo e foge, né? O irmão dele, Kiano, fala para ele fugir, para poupar, porque ele pensou que ia todo mundo morrer, quase todo mundo morreu. A irmã dele toma uma facada, alguma coisa assim, por acaso ela sobrevive, tudo bem. Ele e o pai são capturados, o cara do braço de metal morre, que ele manda a Lorde Varvaras ferrar, ela vai lá e corta o barato do cara, literalmente. E nisso, o que sobrou dos Orígenes parte como escravo para Bratok. O Elja continua fugindo pela floresta dos corvos. E a menininha Liv, ela fica lá jogada, assim que a gente termina o primeiro episódio, né? Então, já dá para ver claramente que a série acompanha esses 3 irmãos. Então, o que a gente pode fazer agora, entrando já com spoilers sobre a série, e dar uma olhada, então, na jornada de cada um deles nessa primeira temporada, para nós vermos um pouco sobre. Bom, podemos acompanhar, então, primeiro a Liv, que talvez seja a jornada mais tranquila. Não sei se é a jornada mais importante, eu pelo menos considero. Caso a série vá ter uma segunda temporada, que a jornada mais essencial vai ser a do Elja, então vamos deixar lá para comentar por último. A Liv, então, ela acaba sobrevivendo, ela luta ali com uma corvo, que estava justamente olhando o acampamento para ver se encontravam ou não o cubo atlanteano, e ela acaba sobrevivendo, ela e essa corvo acabam sobrevivendo, porque ela é salva pela República Escarlate, né? Ela então vai para o acampamento, ela tem a vontade de salvar a família dela, que ela descobre que está sendo escravizada em Bratok, e ela faz um acordo com esta prisioneira para que a Liv deixasse ela escapar e essa corvo levasse ela, né? Porque essa corvo, inclusive, foi a primeira prisioneira da tribo dos corvos, porque quando eles são capturados ou caem de desonra, eles se matam, mas ela não se matou. E a Liv foi importante nisso, porque ela ficou nesse jogo e tudo mais, ela teve esperança. Beleza. Aí nós achamos que ela traiu a República Escarlate. Aí tudo bem, traiu, fugiu. Na verdade era tudo engodo, ela só esperou a mulher contar sobre a passagem secreta para dentro de Bratok, que é era o que a República precisava para invadir Berlim, inclusive. Ela acabou contando que tem uma rota, etc. Ela então consegue fazer com que os escarlates, eu ia chamar de republicanos, mas melhor não, os escarlates encontrem elas, e aí tudo bem. Aí o plano muda, ela que havia traído os escarlates, agora sempre esteve do lado deles e tudo mais. Nisso, tem até um interesse romântico com o capitão da República Escarlate, né? Particularmente, a série ela não deu indícios que a Liv estava com esse plano, mas tudo bem, até aí tudo bem. Ela não cometeu nenhum ato assim muito chocante, porque ela não conhecia os escarlates. Ela então, eles meio que estabelecem que aquele posto ia invadir Bratok pela rota que acabou vazando. Mas aí chega a Eminência Parda, o chefe da República Escarlate, que eles chamam de pai, e fala, não vou invadir, você malandro que queria invadir sem me contar, esteja preso. Aí o cara falou, eu assumo toda a responsabilidade, que era até o interesse romântico da Liv, esteja preso, beleza. E aí, de repente, a Liv, ela que era carcereira, desde a carcereira da Moça Corvo, continuou sendo carcereira, agora do interesse romântico dela, ex-chefe dela, ele chega e fala, então, que pena, né, a gente não vai conseguir fazer a operação. Mas tem um jeito, se você matar o meu presidente, aí a coisa dá certo, né, a gente consegue. E a Liv aceita com uma serenidade. Aí beleza, porque ela ia ser chamada pelo pai da República Escarlate para conversar. Ele acaba prometendo que vai negociar para salvar a família dela, em troca da prisioneira Corvo, convidou ela para ir junto, ela aceita. Chega pro cara e fala, não vai dar, não vai acontecer. E fala, mas aí nisso ele ia ser condenado à morte. Mas ela fala, não se preocupa que eu vou dar um jeito, né? Então, até aí, ela não perdeu nada, mas tudo bem. Aí, depois disso, ela acompanha a comitiva até Bratok, mas ela deixou um token para libertar esse cara, né? Que ela havia roubado dele mesmo antes,
para libertar a prisioneira Corvo naquela fuga, a fuga da enganação, ela entrega para os outros conspiradores, fala, ó, minha ajuda tá aqui, não matei o velho pai, mas ajudei você de algum jeito, a gente se vê, tchau. Aí nisso, quando ele chega em Bratok, temos a nossa reviravolta. Porque o cara, ele fugiu, ele e os conspiradores, eu que estranhei ter tantos conspiradores assim, mas tudo bem. Eles matam os soldados que estavam lá dos Corvos, começam a uma carnificina. Aí morre o presidente, eu até fiquei meio chocado nessa hora que de repente morre o pai da República Escarlate, que ele tava com um discurso mega, sabe? Com um soldado que recebeu eles. Qual é o seu nome? Aperte minha mão, hoje faremos história. E morreu, acabou. Aí nisso acontece uma mega carnificina, ela consegue escapar, solta a prisioneira, porque, né, de repente ela resolveu que ia continuar com o plano original, que era trocar a prisioneira pela sua família, ia tentar isso, não dá certo, ela toma um tiro, ela morre, ela acaba sendo encontrada pelo interesse romântico dela, que se provou um mega traidor, matou o próprio presidente, né, pelos seus ideais, que ideais são esses, mas ele deixa ela sobreviver, e ela fica lá, abismada, porque ela se ferrou bonita, ela só queria encontrar os irmãos, deu tudo errado, e de repente surgem, mas eu considero que são amazonas, de uma outra tribo e salvam ela no final, né, porque ela ia ser morta pelos corvos. O que me incomodou na parte da Liv é essa mudança, de repente, assim, porque uma hora ela, vou trair, era tudo mentira. Ele é meu interesse romântico, mas mesmo assim eu vou trair ele. Ficou esse jogo de emoções, né? Foi uma coisa um pouco estranha. Where did you take them? Where? You will never see them again. Ever! Vamos partir então agora para o núcleo do Keanu, que é o núcleo mais maluco que tem. E para mim ele tem algumas referências, né? Porque a estética da série em si lembra bastante Mad Max, não em um deserto, mas nas florestas, né? Uma série que se passa na Alemanha, inclusive do mesmo pessoal que fez Dark, mas erraram a mão. Eu já não gosto de Dark, mas respeito quem gosta. Mas acho que até quem gostou reconhece que eles erraram a mão dessa vez. E bom, o Keanu ele vira escravo em Bratok. Inicialmente ele teve que fazer umas extrações de minério e tudo mais, mas aí acontecem algumas coisas, ele consegue, um resumão, ele acaba sendo traído, tentando escapar, mas aí ele revela os conspiradores, que tinham um esquema de corrupção e tudo mais, todo mundo é morto desse pessoal, e ele vira escravo sexual da Lorde Varvara, a mesma pessoa que trucidou a vila dele, né? Ele acaba virando o escravinho dela, vira cachorrinho dela, tem até um cordão que ela puxa ele por aqui, e ela se interessa por ele, né? E aí, é uma parte também que, assim, o Keanu parece que algumas horas gosta dela, outras horas parece que ele não gosta, aí não dá pra você saber se ele tá fazendo tudo isso pra que ela dê a chance dele vir ficar livre, que é que o Lorde ele tem que permitir que o escravo, eu não lembro o nome, os nomes são bem curiosos, que eles dão pro escravo, pro soldados, etc. Mas o Lorde ele tem que permitir que seu escravo lute contra outro escravo para conseguir a liberdade, né? E no caso, parece que ele estava na busca disso, porque ele não conseguia escapar lá de nenhum jeito nunca. E ele fica nesse jogo com ela, eu quero ser corvo, é isso, aquilo. Ela chama ele várias vezes para deitar com ela e tudo mais. E nós temos Ixi, eu até me esqueci, cara. E, simultaneamente a isso, nós vemos a questão política de Bratok. Porque Bratok é comandada por um capitão que parece o Ney Mato Grosso do fim do mundo. Aquele cara é muito bizarro. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu pensei que ele era o chefe de tudo. Ele parecia, sei lá, só um bobo da corte, que é uma figura meio bizarra. É bem estranho aquilo. Bem capital Jogos Vorazes, sabe? Mas me lembrou o Ney Mato Grosso. Aí nisso, o Ney Mato Grosso do fim do mundo, ele é o manda-chuva de Bratok, né? E aí nós vemos que a Capitã Varvara... que a Lorde Varvara estava tentando... É Lorde, não é Lady. A tradição é isso, então acho que não tem gênero feminino, é Lorde, e é isso. Ela havia sido incumbida, então, de capturar a nave dos Atlanteanos e de pegar o cubo. Ela conseguiu a nave, beleza.
Mas não deu certo, a extração não deu em nada. Aí o rei Mato Grosso ficou bravo com ela, ameaçou. E ela que estava lutando para conseguir um posto entre os maiorais, que são os lords mais próximos dele, não conseguiu. Mas aí tudo bem. Mas além disso, ele encontra, durante toda essa questão política, que ela vai na mansão do rei Mato Grosso, e justamente ele fala, né, chama ela de incompetente, que talvez não deu nada, ele tá esperando o cubo e tudo mais. Ele encontra o pai dele como escravo do rei Mato Grosso. Ele não sabia onde o pai dele estava, porque ele não foi na prisão junto com ele, e ele encontra o pai, então. Mas um dos cachorrinhos da Lorde Varvara acaba vendo ele e o pai se abraçarem e tudo mais. E fica nessa, né? Ele pediu para que esse escravo não revelasse, mas tudo bem. Simultaneamente a isso, todo o percurso dele lá é essa dubiedade dele. Uma hora parece que ele gosta dela, outra hora parece que ele odeia. A gente não sabe se ele tá fazendo tudo para fugir ou não, beleza. Aí ele se convence que quer fazer esse desafio para virar um corvo. Ele diz pro pai que é para fugir. E beleza. Aí o relacionamento dele avança com a Lorde Varvara. E ela havia dito que havia um erro nele, que um corvo de verdade ele não tem medo de matar, nem medo de morrer. E ele tinha medo de morrer. Ela então mata esse escravo cachorrinho, que era o mais baba-ovo dela, o que inclusive viu ele com o pai, e falou pra ele, como punição, né, porque ele não se comportava muito bem, o Keanu, na presença dela, era intransigente, mas isso era parte do charme dele, ela gostou disso inclusive, e falou, se mata aí, rapaz. Ou você se mata, ou eu vou dar um jeito, faço igual o cara aqui atrás, deixou o corpo do cara em cima da cama, todo desfigurado. E aí nós temos uma mudança no Keanu, que, né, ele ia se matar, mas ela impede e fala, essa faca que você usou, você vai usar no seu desafio. E é no desafio que nós descobrimos que o cachorrinho, o escravo favorito, o baba-ovo, havia vazado para um capitão em Mato Grosso que o escravo dele era pai do escravo da Lorde Varvara. Ou seja, o rei Mato Grosso organizou para que os dois lutassem e apenas um poderia sobreviver e virar um corvo. E o pai, isso me chocou também, foi uma das poucas partes que me chocou, porque a série em si ela tem algumas questões um pouco previsíveis, assim, você sabe, por exemplo, a série ela tem muito de choque pelo choque, né, mortes a todo momento, mas você sabe que nenhum dos 3 irmãos vão morrer, mesmo que eles sejam colocados em situações de perigo a todo momento. O que surpreendeu nessa luta final, que é um outro ponto de twist do Keanu, é ele ter que enfrentar o pai. Mas na série você já sabe que ele vai ter que matar o pai, né? O roteiro em si, ele não é muito surpreendente. Ele quer ser, dá pra ver que se constrói todo o universo, porque são faladas de outras tribos, tem a Aliança do Norte, o Império do Sul, alguma coisa assim. Então a série ela quer ser. Ela só não consegue, né? Promete, mas não cumpre. Mas prosseguindo então com o do Keanu. Ele mata o pai obviamente não ia morrer, não ia matar o próprio filho, ele salva o filho. E aí tem uma coisa meio Star Wars, né? Porque depois disso, a mulher fala, deixa o ódio te preencher, que ele te alimente, que ele te abrace. E aí o Keanu fica Keanu trevoso e agora virou um corvo. E essa outra parte um pouco clichê, porque pelo menos quando eu assisti dava pra ver que esse era o caminho do personagem a partir do momento que se foi apresentada essa saída, porque era um pouco óbvio que ele ia acabar se distorcendo, assim. E a irmã dele ter se aliado à República Escarlate e ele estar com os Corvos foi outro indicativo disso, né? Mas ficamos nessa questão. Dir fällt ein Cube vor deine Füße. Und du greifst nicht zu. Nisso nós vamos agora ver o nosso último núcleo, que eu acredito que seja da evolução mais coerente de personagem, porque o Elja, ele não fica pulando assim de comportamento a todo momento, algo mais coerente. O Elja, então, ele parte nessa saga com um cubo, que o soldado atlantiano pediu para ele prometer que ele iria atrás, justamente, do povo da Arca, né? E tem até algo bíblico, né? Lembra justamente a Arca. Tem 2 interpretações de Arca, pode ser a Arca de água, como é atlantiano, você já imagina que é isso, ou até a Arca da Aliança, né? São ambos elementos bíblicos. Mas ele parte, então, nessa saga,
E nisso ele continua fugindo dos corvos. Mas ele faz um amigo, que é o Moses, interpretado pelo Oliver Masucci, que tem umas caras e bocas, porque ele tem um dente muito branco. Umas caras e bocas sensacionais. O Eldia mesmo faz umas caras e bocas, é uma atuação, coitado, bem razoável. Mas ele parte então com Moses, ora enganando, ora sendo enganado, nessa saga. E o núcleo deles, eu acho que, mesmo sendo o mais importante na minha concepção, é o que menos anda. Porque o Moses leva ele para uma pessoa para arrumar o cubo. Aí a pessoa não consegue arrumar 100%. Aí eles partem para arrumar, atrás de outra pessoa para arrumar de novo. E nisso, sabe, a maioria da temporada é isso. Enquanto a irmã dele tá em todas essas conspirações, eu acho que o núcleo que mais muda é o do Keanu, né? Porque ele ficou preso de um jeito, aí mudou pro outro. A parte política de Brantock, por eu ter achado que o cara parece um Mato Grosso e todas aquelas festas, aquela loucura, muito bizarra, é um pouquinho mais atrativa. O deles, assim, é algo bem que se mantém, né? Porque são coisas, os eventos não são tão chocantes. Lembra um pouco até The Last of Us, essa relação assim de uma figura mais velha com uma figura mais nova, né? Inclusive nós vamos ter série de The Last of Us e provavelmente a estética vai ser bem parecida. Bom, mas eles acabam sendo enganados, mas eles enganam, é um ciclo sem fim, né? Mas o cubo acaba ajudando o Eldia no final, eles conseguem fugir dos corvos. Eles chamam de 3 corvos, vocês têm noção disso? 3 caras, um cavaleiro assim, um cavaleiro negro, montado num cavalo, fizeram eles fugirem o país inteiro. Mas tudo bem. Nisso, nos 45 do segundo tempo, eles conseguem acionar o cubo com a ajuda de um sujeito que colecionava antiguidades, né? Eles até mostram alguns itens do nosso tempo agora, 2021, e do que teria no futuro até 2029, que foi o ano do Dezembro Sombrio. Mas então eles partem em direção à Arca, porque o personagem, assim, no começo eu tava achando a justificativa dele ficar fugindo um pouco fraca, mas até que tem o seu sentido, porque ele achou que os irmãos tinham morrido e tudo mais, não quis voltar, mas tudo bem, tá sendo perseguido, e ele e o Moses partem então em direção à Arca. Eles acabam encontrando a Arca, ele frustrado, né? Porque ele chegou até o lugar, a bateria do cubo acabou, bem clássico. Essa hora também você sabe que o personagem não vai embora de repente. Ele joga o cubo dentro de um espaço de água, que o cubo tinha guiado ele, e surge um cubo gigante, que é onde eles entram. É justamente um transporte. E nisso, essa foi a cena final do 6º episódio de Traps of Europa. Foi esse resumão. Vamos então para a nossa rápida avaliação, né, qual é o nosso veredito aqui da série Estou sobre a série. What is it? It must never fall into the wrong hands. Bom, o roteiro de Traps of Europa, ele sim, um pouco óbvio. A série ela tem alguns problemas, porque alguns diálogos eles são bem expositivos e são fato. A progressão da relação dos personagens ela é um pouco estranha algumas vezes. A relação entre eles também é um pouco estranha. Algumas partes da história são bem paradas. Eu vi que teve gente até que achou assim, algo como se fosse interminável. Eu não achei até, porque a série justamente ela tenta enganar a gente com essas cenas de ação bem frenéticas, mas os olhos atentos veem esse déficit do roteiro, né? Porque alguns diálogos, além de positivos, eles duram muito tempo. Então, a série ela tem esses problemas, sim. A produção ela falha nessas questões. Outras coisas, assim, de efeitos especiais, tudo bem, dá para aceitar essa tecnologia, mega tecnologia. E a estética da série é até bacana. Mas essa questão do roteiro e também alguns planos que são escolhidos, essas cenas de luta, o choque pelo choque, eles pesam contra Traps of Europa. Então, é uma série mediana, a série não é boa, mas ela tem alguns pontos interessantes. Eu acho que, se ela não for cancelada, talvez não seja, porque né, o mesmo pessoal que fez Dark, então eles têm algum tipo de credibilidade na Netflix. Então, caso a série tenha uma segunda temporada, ela pode melhorar sim. Nós temos o que é o mais provável que aconteça, nós vemos agora a Liv com essas Amazonas do fim do mundo, o Keanu agora como um corvo, isso é
É óbvio, ele não vai tentar fugir, isso já é mais que claro. E o Eldia entendendo toda essa questão do que está vindo do leste para acabar com o continente europeu. Bom, mas de forma geral foi isso. E diga aqui nos comentários, você gostou de Tribes of Europa? Você concorda com as nossas críticas? Deixa aqui nos comentários. E bom, de forma geral o vídeo foi esse e você deve estar maratonando.